A preguiça sempre foi tratada como um defeito moral, um sinal de fraqueza ou até mesmo de falta de caráter. Mas, para Carl Jung, a preguiça pode ser vista de forma mais profunda, como um sintoma da desconexão com o próprio propósito. Quando estamos alinhados com nossa essência, sentimos energia, vitalidade, desejo de agir. Mas quando estamos afastados do que realmente nos move, surge a estagnação, a apatia, o cansaço sem causa aparente. A preguiça, portanto, não é apenas falta de ação. É a voz silenciosa do inconsciente nos dizendo que algo em nossa vida não está em harmonia. O primeiro passo para superá-la não é forçar movimento, mas entender o que ela está tentando revelar. Jung afirmava que aquilo que resistimos em nós mesmos acaba se transformando em sombra. A preguiça muitas vezes faz parte dessa sombra. Não a aceitamos, a condenamos, mas continuamos presos nela. O segredo está em integrar, não em negar. Pergunte a si mesmo: por que estou evitando esta tarefa? O que me paralisa diante desse objetivo? Muitas vezes a preguiça esconde medo, medo de fracassar, medo de não ser suficiente, medo de enfrentar as próprias limitações. Quando reconhecemos o que está por trás da inércia, ela perde força. Superar a preguiça não é apenas agir, mas trazer à consciência os medos ocultos que ela mascara. Outro aspecto importante é perceber que a preguiça é um sintoma da falta de disciplina interior. Jung via a disciplina como um caminho de individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é. Sem disciplina, ficamos à mercê dos impulsos do ego, do prazer imediato, das distrações que esvaziam a vida. A disciplina, ao contrário, nos coloca em contato com o self, o centro profundo da psique. É a disciplina que transforma pequenas escolhas diárias em força interior. Superar a preguiça exige consistência, levantar-se mesmo quando não há vontade, dar um passo mesmo sem motivação, manter-se firme mesmo diante da apatia. Cada ato de disciplina é uma vitória sobre a sombra da inércia. Jung dizia que não se alcança a iluminação fantasiando sobre a luz, mas tornando consciente a escuridão. A preguiça é parte dessa escuridão, uma fuga disfarçada, um esconderijo do inconsciente. Enfrentá-la é iluminar as áreas onde ainda não temos clareza. Pergunte-se: o que estou evitando encarar? Pode ser uma decisão que adia, uma responsabilidade que teme, um caminho que exige esforço. A preguiça aponta exatamente para esses pontos de crescimento. Cada vez que você cede a ela, perde a oportunidade de expandir sua consciência. Cada vez que a enfrenta, descobre que dentro de você há uma força maior do que imaginava. A superação da preguiça também exige propósito. Jung acreditava que a alma humana busca sempre um sentido, e quando não o encontra, adoece. A preguiça é, muitas vezes, a manifestação dessa falta de sentido. Trabalhar sem propósito, viver sem direção, agir apenas por obrigação, gera estagnação. Quando conectamos nossas ações a algo maior, a um valor, a um ideal, a um chamado interior, a energia volta a fluir. O que antes parecia pesado se torna suportável. O que antes era inércia se transforma em movimento. A preguiça se dissipa quando o coração encontra uma razão para agir. A preguiça também pode ser vista como resistência ao autoconhecimento. Jung observava que o ser humano muitas vezes prefere se distrair, fugir ou se manter ocupado com trivialidades do que encarar a própria verdade. Esse não quero fazer que se manifesta no cotidiano pode ser reflexo de um não quero olhar para dentro. Assim, a preguiça se torna uma barreira contra a consciência. Superá-la, portanto, não é apenas uma questão de produtividade, mas de coragem. É preciso coragem para olhar para dentro e assumir responsabilidades. Por que adio tanto? O que temo descobrir em mim mesmo se avançar? Cada vez que escolhemos enfrentar a preguiça, escolhemos também nos aproximar da verdade interior.
Jung acreditava que toda energia psíquica busca expressão. Quando ela é reprimida ou desviada, manifesta-se em sintomas: ansiedade, fadiga, apatia e até preguiça. Muitas vezes, não é que não tenhamos energia, mas que a estamos gastando em conflitos internos. Lutamos contra nossos desejos, negamos nossas emoções, reprimimos nossa criatividade. Isso nos drena silenciosamente, até que não sobre força para agir. Para superar a preguiça, precisamos liberar essa energia represada. Escrever, criar, conversar, meditar. Cada vez que expressamos o que estava bloqueado, a vida volta a fluir. A preguiça, nesse sentido, é um sinal de energia mal direcionada, não de ausência dela. Outro ponto fundamental é entender a diferença entre descanso e preguiça. O descanso é ativo, recupera, nutre, fortalece. A preguiça, ao contrário, esgota, porque prolonga a inércia além do necessário. Jung dizia que tudo na vida busca equilíbrio entre opostos. Precisamos do esforço e do repouso, da disciplina e da pausa. Mas quando a balança se inclina demais para a fuga, entramos em estagnação. Superar a preguiça não significa eliminar o descanso, mas recolocar cada coisa em seu lugar. Trabalhar quando é hora de trabalhar, descansar quando é hora de descansar. Esse equilíbrio é o que gera força interior. Não o excesso, mas a harmonia. A preguiça também é alimentada por pensamentos sabotadores. Ainda não é o momento. Depois eu faço. Não vai dar certo mesmo. Jung ensinava que os pensamentos inconscientes moldam nosso destino sem que percebamos. Esses diálogos internos são a forma como a sombra fala conosco. Quando você acredita neles, entrega o controle da sua vida. Superar a preguiça exige interromper essa narrativa. Em vez de aceitar a voz que paralisa, substituí-la por um chamado mais alto. Hoje eu começo. Agora eu ajo. A força está em mim. O silêncio da ação vale mais do que 1000 justificativas. Quando você age, mesmo sem vontade, prova para si que é maior do que a voz que tenta te parar. Finalmente, superar a preguiça é um ato de individuação. Jung descrevia a individuação como o processo de se tornar quem você nasceu para ser. Mas esse processo exige esforço. É preciso encarar medos, vencer resistências, caminhar mesmo em terreno desconhecido. A preguiça é justamente a força que tenta impedir esse caminho, mantendo-nos no conforto do conhecido. Ao escolher vencê-la, escolhemos crescer. Cada passo dado contra a inércia é um passo em direção à totalidade. A verdadeira força interior não nasce em momentos fáceis, mas no enfrentamento diário daquilo que tenta nos paralisar. Superar a preguiça, portanto, é mais do que produtividade. É evolução da alma. A preguiça, em muitos casos, surge quando vivemos uma vida que não nos pertence. Jung dizia que a pior de todas as prisões é viver a vida que os outros esperam de nós. Quando seguimos caminhos impostos, uma profissão sem propósito, relacionamentos sem amor, rotinas sem sentido, nossa alma se revolta. Essa revolta aparece como falta de energia, falta de vontade, apatia. Superar a preguiça, então, não é apenas buscar motivação, mas reencontrar a autenticidade. Perguntar a si mesmo: estou vivendo o que realmente desejo ou apenas obedecendo expectativas? Quando nos reconectamos com o que é nosso, a energia retorna. A alma encontra combustível quando está em alinhamento com sua verdade. A disciplina é o antídoto prático contra a preguiça, mas Jung lembrava que a disciplina verdadeira nasce de dentro, não de fora. Não adianta impor regras rígidas sem compreender o porquê delas. Essa rigidez se quebra facilmente. A disciplina que dura é aquela que nasce de um compromisso interno, de uma visão clara de quem você deseja se tornar. Quando você conecta pequenas ações diárias com essa visão maior, cada passo ganha significado.
O simples ato de levantar cedo, de escrever uma página, de dar um pequeno avanço no projeto, deixa de ser um peso e se torna uma afirmação de identidade. A preguiça perde espaço quando a disciplina é enraizada no sentido profundo do ser. Jung enfatizava que a psique precisa de símbolos para se orientar. Para vencer a preguiça, crie símbolos pessoais que representem sua força interior. Pode ser uma frase, uma imagem, um ritual simples que marque o início de uma ação. Esses símbolos atuam no inconsciente, lembrando sua mente de que você já é capaz. Por exemplo, acender uma vela antes de escrever, colocar uma música que desperte energia antes de treinar, repetir uma frase de poder ao acordar. Esses pequenos atos funcionam como âncoras psíquicas. Eles acionam no inconsciente a memória da sua força e, pouco a pouco, substituem a inércia pelo movimento. Outro ponto essencial é o ambiente. Jung dizia que não somos apenas indivíduos, mas também fruto do coletivo ao qual pertencemos. O ambiente pode alimentar a preguiça ou a superação dela. Se você se cerca de pessoas apáticas, que vivem reclamando, que nunca agem, absorverá essa energia. Se, ao contrário, se conecta com pessoas disciplinadas, criativas, motivadas, será contagiado por essa vibração. O inconsciente coletivo atua de forma invisível, moldando comportamentos. Superar a preguiça, portanto, não é apenas força individual, mas também escolha coletiva, criar um ambiente que favoreça a ação, disciplina e crescimento. Por fim, Jung lembrava que a transformação exige paciência. A preguiça pode ter sido cultivada durante anos, enraizada em hábitos e crenças. Não se vence de um dia para o outro. Cada pequeno ato de coragem já é vitória. Levantar-se, iniciar uma tarefa, concluir um ciclo. É nesse acúmulo de pequenas vitórias que a confiança cresce. A preguiça não desaparece de repente, mas vai perdendo espaço diante da sua constância. O segredo não é perfeição, mas perseverança. Jung acreditava que a alma recompensa cada esforço sincero. Cada vez que você vence a inércia, desperta um pouco mais da sua força interior. E no tempo certo, essa força se torna sua nova identidade. A grande virada acontece quando você percebe que a preguiça não é apenas inimiga, ela é um sinal do inconsciente. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos se manifesta como destino. A preguiça é o destino repetido da fuga. Fugir do esforço, fugir da dor, fugir do confronto consigo mesmo. Mas quando você entende que ela é um mensageiro, tudo muda. A preguiça mostra onde você está negando sua força, onde está recusando sua evolução. Ao invés de lutar contra ela cegamente, você começa a usá-la como guia. Se estou com preguiça, é porque há algo importante aqui a ser enfrentado. Esse simples ato de consciência já transforma a inércia em oportunidade. A segunda revelação é que a preguiça se dissolve quando você descobre um sentido maior para suas ações. Jung enfatizava que a alma adoece sem propósito. A falta de sentido gera apatia, e a apatia vira preguiça. Por isso, não adianta apenas se forçar mecanicamente. É preciso encontrar o para quê. Para que levantar cedo? Para que concluir essa tarefa? Para que insistir nesse caminho? Quando a resposta é clara, a energia surge naturalmente. O corpo obedece à mente que encontrou o significado. É nesse momento que você desperta sua força interior, não pela obrigação, mas pela conexão com o que sua alma pede. A revelação final é que vencer a preguiça não é se tornar alguém perfeito e incansável, mas aprender a caminhar apesar dela. Jung dizia que a totalidade não é eliminar os opostos, mas integrá-los. Isso significa que a preguiça pode até aparecer, mas você já não se deixa paralisar. Você a reconhece, sorri para ela e dá o próximo passo. A força interior não é ausência de fraqueza, mas decisão de avançar mesmo com fraqueza.
É nesse instante que você percebe: a preguiça não desapareceu, mas perdeu o controle sobre sua vida. Quem agora conduz seu caminho é sua vontade consciente, alinhada ao self. Essa é a verdadeira vitória. Não eliminar, mas transformar. Ao chegar até aqui, você já percebe que a preguiça não é um fardo insuperável, mas uma oportunidade de crescimento. Jung nos lembra que a transformação nunca é externa primeiro. Nasce no interior. A cada vez que você se levanta mesmo sem vontade, que escolhe agir mesmo diante da apatia, que dá um pequeno passo quando tudo parece pesado, você não está apenas vencendo a preguiça, está moldando sua identidade. O inconsciente grava esses gestos e passa a reconhecer em você uma nova postura, a de quem não se deixa dominar pelo vazio. Essa repetição transforma sua psique, até que agir se torna natural e a preguiça deixa de ser prisão para se tornar apenas uma lembrança distante. O fechamento dessa jornada nos mostra que superar a preguiça é, na verdade, despertar a força interior que sempre esteve em você. Carl Jung dizia que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha única, um núcleo que nunca se apaga. A preguiça é apenas a fumaça que encobre essa chama. Quando você enfrenta sua inércia, encontra disciplina, propósito e autenticidade, essa chama volta a brilhar. A verdadeira vitória não é apenas concluir tarefas, mas transformar sua relação consigo mesmo, de alguém que se deixava arrastar para alguém que escolhe conscientemente o movimento. No fim, você descobre que a força que buscava fora sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você desse o primeiro passo.